Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Por haver coro regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão itinerante. Convido neste momento para fazer parte desta mesa o assessor do programa Vereador Mirim, Diogo Leonardo Roedel de Souza. O diretor da Escola Básica Municipal, professor João Joaquim Fronza, senhor Rodrigo Daniel Wagner. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes, público e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Em nome da Câmara de Vereadores Mirins da cidade de Blumenau, gostaria de agradecer de forma especial à direção e a todos os membros do corpo docente e a todos os alunos da Escola Básica Municipal, professor João Joaquim Fronza, que é representado nesta Câmara Mirim por mim, Glória Cristina Costa, por ceder parte do tempo e do espaço a fim de prestigiarem essa sessão itinerante. Informo a todos que o objetivo desta sessão é fomentar no meio infanto-juvenil as discussões políticas em prol da sociedade, na intenção de construirmos uma cidade e um país e um mundo melhor para todos. Solicito aos vereadores mirins que, após a sessão, assinem a lista de presença a fim de que sejam registradas suas presenças em ata. Convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos juntos o hino nacional.
Agradecemos a presença do vereador Adriano Pereira e convido seu representante e ex-vereador mirim Igor Felipe Stanque para fazer parte desta mesa. Convido o vereador mirim Vitor Eduardo Selenco para fazer o momento bíblico. Salmos, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Senhor, por que faltam os homens benignos? Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com os lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbemente. Convido a vereadora mirim Marina Soares Yenich para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 15º. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Solicito ao segundo secretário, Enzo Rebelo, para que faça a leitura da ata da 7ª sessão ordinária do ano, realizada no dia 1º de junho. No primeiro dia do mês de junho do ano de 2015, às 9 horas, reuniu-se na Câmara Municipal de Blumenau para a 7ª sessão ordinária do ano da Câmara de Vereadores Mirins, sob a presidência da vereadora mirim, Glória Cristina Costa, e demais componentes da mesa diretora. Constatado o número legal de vereadores mirins, deu início à sessão com o hino municipal de Blumenau. Fizeram-se também presentes os membros da mesa diretora da Câmara Mirim do município de Gaspar. A presidente solicitou que a vereadora mirim, Ana Paula Freitas, fizesse a leitura do momento bíblico e, em seguida, convidou o vereador mirim Vitor Eduardo Selenco para que fizesse a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O segundo secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária do dia 18 de maio, que foi aprovada. Pela ordem, todos os vereadores mirins fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos. Utilizou também a tribuna o presidente da Câmara Mirim de Gaspar, senhor Tiago Reiner Leal, que falou sobre as atividades da Câmara Mirim de seu município e agradeceu pela oportunidade da visita. Foram colocados em discussão 8 requerimentos, e todos tiveram a aprovação dos vereadores mirins. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos os vereadores para a primeira sessão itinerante a realizar-se no dia 15 de junho de 2015, às 15 horas, na Escola Básica Municipal João Joaquim Fronza. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada ao arquivo. Convido neste momento o assessor do programa Vereador Mirim da Câmara Municipal de Blumenau, Diogo Leonardo Roedel de Souza, para que faça uso da palavra com o tempo de até 5 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente da mesa, a Glória Cristina, ao diretor Rodrigo Wagner e, inicialmente, quero agradecer à escola por propiciar esse momento no que os alunos e futuros cidadãos da nossa cidade, do nosso estado, vão poder conhecer um pouco mais sobre o projeto da Câmara Mirim, aprender um pouco mais sobre a democracia, por meio desse projeto, que é pioneiro aqui em Santa Catarina, sendo a primeira Câmara Mirim em Santa Catarina e a segunda do Brasil. Nessa tarde, eu espero que os vereadores mirins possam inspirar vocês, alunos, a participarem das próximas eleições, participarem desse projeto que é inovador, pioneiro na cidade de Blumenau e referência para muitos outros municípios que já implantaram também a Câmara Mirim. Eu gostaria de agradecer a toda a estrutura da escola,
e aos alunos que estão aqui presentes, nos acompanhando nessa sessão Mirim. Nós, da Câmara Mirim, não temos o intuito de formar futuros políticos. Nós queremos formar líderes conscientes dos seus deveres e das suas oportunidades. Eu tenho certeza de que, tendo uma formação adequada, nós temos condições de garantir um futuro melhor, tanto para nós estudantes e para toda a comunidade como um todo. Mais uma vez, eu agradeço a iniciativa de todos que propiciaram nós estarmos reunidos hoje aqui nessa sessão itinerante e eu espero que ela desperte o interesse de vocês, alunos e futuros vereadores mirins, futuros cidadãos que possam representar a sua comunidade pela nossa democracia, que esse interesse seja florescido hoje e que não pare por aqui, que vocês acompanhem a sessão Mirim, que acompanhem a sessão adulta e possam saber um pouco mais dos seus deveres e dos seus direitos. Eu agradeço, em nome da Câmara Municipal de Blumenau e da Câmara Mirim, mais uma vez ao diretor e toda a escola e a todos aqui que nos assistem. Muito obrigado. Obrigado, senhor Diogo, pelas palavras. Convido, neste momento, o diretor da Escola Básica Municipal, professor João Joaquim Fronza, senhor Rodrigo Daniel Wagner, para que faça uso da palavra com o tempo de até 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a esta Câmara Mirim de Vereadores, na pessoa da presidente, aluna Glória Cristina Costa, e no seu nome, cumprimentar todos os vereadores mirins aqui presentes, alunos, professores e demais autoridades. Sejam todos bem-vindos à Escola Básica Municipal Professor João Joaquim Fronza. É com muita honra que nossa escola recebe novamente esta Casa Legislativa. Em 2011, ocorreu a primeira sessão itinerante em nossa escola, e agora, 4 anos mais tarde, recebemos esse projeto novamente em nossa escola. Gostaria de salientar que desde 2011, a nossa escola incentiva a participação de nossos alunos nesse projeto. Uma iniciativa inovadora da cidade de Blumenau, um exemplo para muitas outras cidades, como já foi falado anteriormente. Entendemos que é de fundamental importância para nossos alunos a participação em projetos como este, que ajudam os nossos alunos a compreender o que é democracia, como nossa cidade, nosso estado e nosso país são governados. O programa Vereador Mirim, além de possibilitar aos alunos debate de questões importantes para o dia a dia da comunidade, é um programa, a nosso ver, que está plenamente atrelado ao que diz o nosso PPP. Enquanto escola, o nosso objetivo principal, que está contido no nosso documento, o PPP, é contribuir para o desenvolvimento de educandos fundamentado nos princípios de cidadania e ética, e tenho certeza que este programa contribui significativamente para este intento. Antes de encerrar a minha fala, gostaria de expor a todos, aos que nos acompanham pela televisão também, um pouco da nossa escola. Somos aproximadamente 550 alunos, 50 funcionários que fazem parte do João Joaquim Fronza. Atendemos alunos do pré-escolar ao 9º ano, ou seja, alunos de 5 a 15 anos. Entendemos que fazemos parte da história desta comunidade. Há 20 anos estamos aqui ensinando, orientando e buscando, junto aos pais, alunos e professores, uma melhora na qualidade de ensino ofertada por nossa escola. Nesses 2 últimos anos, na frente da escola, buscamos junto aos professores, alunos e as famílias, realizar uma gestão democrática de forma transparente, expondo as dificuldades que nós enfrentamos e também os sucessos que nós alcançamos. Com o apoio de todos, conseguimos, no último ano, fazer a reforma da rede elétrica da nossa escola. Queremos iniciar, no futuro, a climatização das salas de aula. Com a participação da comunidade escolar, chamamos atenção para a nossa quadra, os nossos alunos, e a nossa comunidade como um todo, participaram ativamente, para chamar a atenção das nossas autoridades para a nossa quadra. E agora ela está em processo de finalização. Na parte pedagógica, buscamos recursos
para a aquisição de literaturas para a biblioteca, o material esportivo para a prática esportiva nas aulas de educação física e outros materiais necessários que os nossos professores pediram, né, para o trabalho deles em sala de aula. Também buscamos aproximar, né, nossa escola da comunidade. Né, realizamos já há bastante tempo os sarais literários, né, a mostra de trabalhos, né, a feijoada que nós estamos fazendo já pelo 2º ano, também a festa da família, que é um intuito de nós realizarmos agora em outubro para aproximar nossa comunidade da nossa escola. Sabemos que temos muito o que fazer, mas tenho certeza que juntos, professores, alunos, famílias, comunidade, estamos realizando um trabalho em prol dos nossos, do que é mais importante para a nossa escola, que são os nossos alunos. Eu gostaria novamente de agradecer, né, a Câmara de Vereadores, Mirim, né, por essa oportunidade de mostrar para os nossos alunos o que é fazer democracia, o que é fazer política, no sentido da palavra, né, realmente. Né? Agradeço novamente a oportunidade e tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigado. Obrigado, diretor Rodrigo, pelas palavras. Convidamos neste momento o ex-vereador mirim, Igor Felipe Stanque, para que faça uso da palavra com o tempo de até 5 minutos. Cumprimento a presidente desta Câmara Mirim, Glória. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, vereadores mirins, e a todos que aqui nos acompanham e irão nos acompanhar pelos veículos de comunicação. Desejo a todos uma boa tarde. Esse nervosismo que cada um de vocês está sentindo agora, por vir numa escola discursar, eu já senti algumas vezes, nas minhas 2 sessões itinerantes que eu tive na minha época de Câmara Mirim. Façam um comparativo, no final deste ano, do primeiro discurso de vocês e do último. Vocês realmente vão ver uma grande evolução. E eu sei que cada discurso a mais que vocês fazem, o nervosismo vai ser o mesmo. Porque até eu mesmo, com 1 ano de Câmara Mirim, com um curso de retórica fornecido pela Câmara, hoje eu ainda sinto esse nervosismo quando eu venho numa tribuna, quando eu me dirijo a alguma autoridade. E aproveitem bastante esse tempo que vocês vão ter na Câmara Mirim, porque a Câmara Mirim não é só uma Câmara Mirim, é uma família Câmara Mirim. Essas amizades que vocês vão formar hoje, e estão formando, vocês vão levar para a vida toda de vocês. E tirando aqui de dentro, quando encerrar o mandato, eu tenho certeza que vocês vão debater temas políticos envolvendo jovens, envolvendo demais temas aqui fora. Eu vejo por mim, alguns vereadores mirins, a gente senta de vez em quando, uma vez por mês, e faz esse debate sobre temas pertinentes à sociedade. E foi na Câmara Mirim que eu aprendi a gostar de política, foi na Câmara Mirim que eu aprendi a cobrar os meus direitos, também cumprindo meus deveres. Então, esse 1 ano que vocês têm de mandato, peço que aproveitem muito, porque vocês vão pensar que 1 ano é 1 ano e vai demorar. Não, mas 1 ano piscou, acabou. Quando a vereadora Mirim Kirsten, no dia da minha posse, falou que 1 ano ia passar rápido, eu simplesmente pensei que ia demorar. Mas quando eu pisquei o olho, acabou o meu mandato. Então, peço a vocês que aproveitem, supram o máximo de conhecimento possível e que vocês tenham uma vida de sucesso. Muito obrigado. Obrigado, Igor, pelas palavras. Agradeço a presença de Volmar Capistrano, o representante do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Blumenau, vereador Mário Hildebrand. Passamos agora para os vereadores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Tamis Aparecida da Silva, da Escola Básica Municipal, professora Patrícia Helena Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima vereadora Glória Cristina, presidente da mesa diretora, cumprimentando e estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, aos vereadores mirins e a todos que nos dão a honra de suas presenças, aos internautas que nos acompanham pela internet e que nos assistem pela TV Legislativa TVL, a todos um bom dia. Hoje vim falar sobre o assunto asilo e explicar por que eu vou abordar esse assunto.
Bom, quase ninguém sabe que muitas vezes os idosos se sentem infelizes por não ter nenhum membro da família para lhes fazer visitas e dar presentes nos dias comemorativos. E é assim que eles se sentem, de autoestima baixa, largados, desprezados e sem ninguém por eles. Com mais de 20 milhões de idosos, o Brasil tem apenas 218 asilos públicos. A pesquisa concluiu que os asilos brasileiros são mantidos pelos recursos dos idosos ou de familiares. Mesmo as filantrópicas que recebem financiamento público. O Estatuto do Idoso estabelece que as instituições podem contar com até 70% do valor do benefício e da aposentadoria. E agora eu lhes pergunto, vocês acham que eles precisam de amor e de carinho? Eles merecem ou não merecem ter felizes? Mas é claro que sim, merecem. Mas por onde podemos começar a fazer a diferença? Nem que seja apresentar a cada data comemorativa um presente ou algo assim. Mas eu garanto que eles vão ficar bem felizes se pelo menos uma vez em cada mês nós fizermos uma visita e levar coisas novas a eles. De uma coisa eu posso me afirmar, se hoje nós estamos aqui, for por eles. Eles trabalharam para dar o melhor para seus filhos e foi assim, de geração em geração. Enquanto eles trabalhavam, nós descansávamos. Agora é a vez deles descansarem e a gente retribuir. Retribuir com tudo o que eles têm direito. Porque eles, sim, são nossos professores da vida. E nós devemos todo o respeito a essas pessoas. E por isso cheguei à conclusão de todos nós, os vereadores, mirins e adultos, visitarem essas casas de repouso. Prestarmos solidariedade aos idosos. Porque eu sei que para mim vai ser um alívio ver eles sorrindo, ver eles felizes com a nossa presença. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Eduardo Selenco, do Colégio Menino Jesus, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima vereadora mirim, Glória Cristina Costa, presidente da mesa diretora, cumprimentando-a, estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa. Cumprimento também o vereador Adriano Pereira. Agradeço o espaço cedido pela Escola João Joaquim Fronza. Então, nos últimos dias, nosso país e todo o mundo vem se surpreendendo a cada instante. O que muitos sempre comentavam que trazia felicidade e alegria para um país, ultimamente, nenhum futebol está escapando do que mais ouvimos falar, isso mesmo, da corrupção. A maior organização de futebol do mundo, a FIFA, agora está sendo investigada pelo FBI. A FIFA se envolve em um escândalo que ninguém sabe aonde vai parar. E como não é novidade, a CBF não é nada diferente, está envolvida também no caso. Agora, nós sabemos que as Copas do Mundo não vêm acontecendo nos países por sorteio, como somos induzidos a pensar. É uma organização que oferece propina para uma série de pessoas influentes que têm o direito ao voto e que se deixam levar e aceitam. Paramos para pensar agora. Por que eles estão planejando aonde as Copas vêm acontecendo? Por que querem que ocorra em um certo país se o futebol é considerado de todos? É uma explicação, podemos dizer, simples, para cada um de nós entender. A Copa é paga por um país X, ser a sede. Aí você pensa, se for um país corrupto com o povo e que tem governantes que não têm o mínimo de responsabilidade, eles irão se aproveitar e superfaturar as obras. Os governantes desse país terão a oportunidade de desviar bilhões de reais em um estádio que está sendo construído ou em um aeroporto que passa por reformas. Essas reformas, que diga-se de passagem, parece que é para piorar, não é mesmo? Pois se passa 1 ou 2 anos, metade do aeroporto é interditado para que haja uma construção nesse meio tempo. Nada muda. Só o dinheiro vai do nosso bolso para a conta do exterior de cada governante corrupto que vemos dia a dia. O que mais ouvimos falar é o papel importante das crianças no futuro. Ultimamente, não é muito falado e comentado, mas uma das coisas mais importantes no esporte são as formações de base, onde as crianças e adolescentes começam a sonhar
em ser um futuro jogador de futebol. E com certeza torna esse sonho muito mais possível, possibilitando grandes oportunidades. Mas a maior organização do mundo, a FIFA, nem mais esse papel tão importante procura realizar. Crianças habilidosas que um dia talvez chegarem ao auge do futebol, nem a oportunidade estão ganhando. Nossa, mas presenciamos algo tão importante como a Copa do Mundo. Ela nos trouxe cultura. Com todo respeito, mas cultura nós teremos quando a Copa do Mundo for honesta e digna de ganhar um respeito. Mas também não adianta nos revoltarmos um ano antes, quando está tudo em construção e pré-pronto, pois demolido não vai ser. Temos que pensar nisso antes de protestar, para que isso não fosse feito e não levasse um país tão grande à falência. As próximas Copas da Rússia e do Catar estão sendo ameaçadas de ser canceladas em tais países, pois há indícios de corrupção para a escolha. O Catar já começou a construção de vários estádios e não aceita que a Copa não seja realizada lá, pois levará um enorme prejuízo. Pois é, chegamos ao ponto da corrupção levar, quem sabe, a um conflito. Deveriam dar o exemplo a essa e as próximas gerações que vão vir. O exemplo de dignidade, o exemplo de cidadania. E deveriam também fazer desses exemplos oportunidades para, por exemplo, o futebol. Incrível esporte que um dia tomara volte a nos trazer orgulho e felicidade. Obrigado pela atenção de todos e uma boa tarde. Com a palavra, o vereador mirim Enzo Rebelo, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima vereadora mirim, Glória Cristina, cumprimentando e estendendo os meus cumprimentos aos demais membros da mesa diretora e vereadores mirins aqui presentes. Estudantes da EBM João Joaquim Fronza, professores e diretor, que nos recebem em seu educandário, aos internautas que nos acompanham pela internet, aos que nos assistem pela TV Legislativa. A todos, uma boa tarde. Na última terça-feira, dia 9 de junho, nós, os vereadores mirins, tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre a estrutura governamental do nosso Estado. Nesse dia, visitamos a capital catarinense, Florianópolis, onde tivemos o maior contato com o governo estadual, que muitas vezes parece distante de nossas vidas. Essa foi uma oportunidade de aprendizado importantíssima. Tivemos contato com a equipe do governador Raimundo Colombo, além de conhecer o centro administrativo, sede do governo estadual. Infelizmente, o governador não pôde nos receber, pois estava em Brasília, mas conhecer seu gabinete e sua equipe foi igualmente gratificante. Na oportunidade, assistimos a uma palestra com o auditor do TCE de Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado, senhor Jorge Pizzica. Com ele, podemos aprender mais sobre a estrutura desse órgão, que a maioria de nós desconhece, e que tem uma função importantíssima para a sociedade, de fiscalizar as contas do Estado catarinense e de seus municípios. Visitamos também a Assembleia Legislativa do Estado, onde tivemos a oportunidade de assistir a uma sessão plenária. Lá, conhecemos os deputados que representam o nosso município, deputado Jean Kuhlmann, do PSDB, e deputada Ana Paula Lima, do PT. E visitamos seus respectivos gabinetes. Na Assembleia, também aprendemos mais sobre a história da nossa cidade e também do Estado, por meio do Centro de Memória, onde há diversos documentos históricos da nossa cidade e também do Estado, como sua primeira Constituição e o livro que contém os termos de posse de todos os governadores eleitos do Estado. Antes de terminarmos nossa visita, o deputado Jean Kuhlmann nos deu a oportunidade de conhecer melhor o plenário da Assembleia, onde vimos de perto como é o trabalho de um deputado estadual, o que é importantíssimo para toda a população, pois quem não sabe como é o trabalho de seus representantes e suas limitações não pode formar uma opinião política concreta. Além de termos confraternizado uns com os outros, essa viagem foi um grande aprendizado político, de como a Assembleia Legislativa funciona e como é sua estrutura, de como o TCE funciona, de como o nosso governo do Estado funciona. E com certeza são lições que levaremos para a nossa vida adulta. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa tarde.
Com a palavra, o vereador mirim William Verling Fernandes, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a diretora da mesa principal, Glória Cristina Costa, demais componentes da mesa diretora. Estendo meus cumprimentos aos demais colegas mirins, todos os alunos da escola João Joaquim Froza aqui presente, em especial o diretor. E gostaria de agradecer à escola por ter nos cedido esse espaço. Acredito que muitos de vocês já devem ter visto pelo menos 2 tipos de arte, a pichação e o grafite. Com certeza, é muito fácil diferenciar o piche do grafite. O piche é visto como uma arte sem fundos de beleza, criatividade, um tipo de arte feito apenas para estragar propriedades particulares e públicas. Já no grafite, vemos um total fundo de beleza, uma arte baseada na linda e rica criatividade, uma arte feita para deixar o ambiente mais bonito e harmonioso. Acredito que alguns de vocês devem ter visto a reportagem feita pelo Jornal do Almoço, mostrando uma arte feita pelo grafite, que preencheu uma grande parede, deixando a praça em que a parede se situava mais bonita e, principalmente, rica em criatividade. Interagindo com os senhores, quero lhes fazer a seguinte pergunta: queremos mais pichações ou mais grafites? Acredito que a resposta de todos deve ser a mesma. Por isso, acredito que devemos lançar um projeto em Blumenau. Um projeto em função de tornar uma cidade mais rica em diversidade e criatividade. O projeto deveria ser de tal forma: um proprietário de uma construção, por menor que fosse, desde uma pequena parede até um prédio, que gostaria de fazer parte do projeto, entraria em contato com os organizadores, dizendo que queria colorir com arte o seu espaço. Então, os organizadores entrariam em contato com o artista, encaminhando até o proprietário. O artista se dirigiria até o devido local e faria o grafite no espaço doado. Tudo pelo preço do ar, gratuito. Tenho certeza de que o projeto seria adotado com muita firmeza pelos habitantes de nossa cidade. E também tenho ampla certeza de que o projeto funcionaria, porque não só como nós adotaríamos, mas é um projeto já adotado pela cidade de São Paulo. Apresentarei algumas imagens do projeto na próxima sessão ordinária. Obrigado pela atenção e principalmente obrigado à escola por ter nos cedido o espaço. Com a palavra, o vereador mirim Ricardo de Souza Júnior, do Colégio Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Presidente Glória, mesa diretora, demais vereadores mirins aqui presentes, aos internautas telespectadores da TVL que nos acompanham, aos estudantes do Colégio João Joaquim Froza, a todos, uma boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Blumenau por nos ter dado essa incrível viagem até Floripa. Sei que muitos aqui perceberam a corrupção, que parece que corre em nossas veias, e melhor, na veia de todos. Como se fosse algo natural, como se isso fosse uma coisa cotidiana, que muitos pegam, fazem uma coisa injusta com o próximo e pensam que não terá nenhuma consequência. Recentemente, foi divulgado mais um desses bárbaros e humilhantes casos, a corrupção na FIFA. A corrupção na FIFA, segundo o FBI e o RSS, que é a Receita Federal dos Estados Unidos, eles cobravam impostos e propinas de fornecedores e patrocinadores, principalmente quando estavam vendendo direitos de transmissão de TV e na Copa. Também existiam suspeitas de que houve pagamento de propinas nas escolhas das sedes na Copa do Mundo. Por exemplo, poderiam ter pago para o Brasil fazer a Copa aqui, mas que foi o caso que não. Mas agora eu me pergunto, a Copa que foi sediada aqui no Brasil, que eu acho que todos lembram do 7-1 contra a Alemanha, também sofreu essa corrupção? Até agora, repito, até agora não foi encontrada nenhuma evidência, mas que nada impediria que algo comprove que essas obras que até o dia de hoje, quase um ano depois da Copa, não passaram de 30% de concluídas. Ou seja, a Copa já passou um ano e tem obras que não saíram nem do 30%. Esses malfeitores corruptos, incluindo José Maria Marim e mais 14 deles, foram acusados de corrupção e estão presos na Suíça. Podem pegar até 20 anos de prisão.
Queria ressaltar aqui que, como muitos pensam, não estava havendo nenhuma sensação de impunidade, pois lá eles estão realmente sendo punidos pelo que eles verdadeiramente fizeram. Pois o homem que se vende sempre recebe mais do que o homem que vale. Até os próprios jogadores estão indignados com esse acontecimento, no qual ainda clamam por uma reforma tão esperada na CBF, para acabar de uma vez por todas com essa verdadeira vergonha pública. Gente sem terra, corrupção, desemprego. Parece que o nosso mundo está em plena guerra. Estudantes da escola João Joaquim Fronza não se corrompam por exemplos tão humilhantes como esse. Sejam a diferença, pois assim vamos realmente mudar. Não podemos ser induzidos pela mídia. Vamos mudar esse colégio, vamos mudar esse bairro, vamos mudar nossa cidade, vamos mudar o nosso país. Pois assim um dia poderemos olhar para trás e dizer: fizemos alguma coisa pelo nosso mundo. Muito obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Marina Soares Yenich, do Colégio Castelo, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima vereadora Mirim Glória Costa, presidente da mesa diretora, cumprimentando-a, estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa e aos meus colegas vereadores mirins. Em especial à escola Professor João Joaquim Fronza, que nos cedeu o espaço, aos internautas que nos acompanham pela internet, aos que nos assistem pela TV Legislativa, a todos uma boa tarde. Nós esquecemos de muitas coisas, como, por exemplo, do horário, de nossos compromissos e tarefas. Mas existe algo que acredito que nunca esquecemos, de nos alimentar. Porém, alguns de nós não os fazem de maneira adequada. Começando pelo café da manhã, considerado por uns a refeição mais importante do dia. Deveria preencher 25% das necessidades calóricas diárias e que, na maioria dos casos, não recebe a devida importância. Até porque dormimos, em média, 8 horas, ou seja, ficamos em jejum. Precisamos de energia para começar o dia. E caso não obtermos, poderemos sentir mal-estar, tremores, tontura, falta de concentração, entre outras coisas. Além de aumentar o risco de obesidade, colesterol alto e diabetes. Porém, alguns alegam falta de tempo. Por que, então, não deixar preparado um suco, um sanduíche? Outros não sentem fome. Eis a solução. Coma menos antes de dormir. Devemos comer de 3 em 3 horas, pois isso mantém o nível de glicose no sangue. Ficar muito tempo sem comer, como alguns pensam, não ajuda a emagrecer. Vou explicar por quê. Isso faz que, quando não comemos, as taxas de açúcar no sangue, a glicose, sofram picos e faz com que libere de forma exagerada a insulina, que promove estoque de gordura na região abdominal. Outra consequência é a hipoglicemia, que é a diminuição nos níveis de glicose, que traz a sensação de desmaio, mal-estar, etc. Além disso, o organismo pede desesperadamente por uma fonte de glicose, que está nos doces, daí a compulsão. Também não podemos esquecer da água, como muita gente faz. Cerca de 70% do nosso corpo é desse líquido. Por isso, para um bom funcionamento do mesmo, deveremos ingerir muita, mas muita água. Ela regula a temperatura corporal por meio da transpiração, desintoxica o nosso corpo, auxilia na absorção de nutrientes e glicose, sensação de saciedade, revitaliza células e mucosas, entre outras coisas. E você? Já tomou um copo de água hoje? Se sim, tome mais um. Nunca é demais. Quero destacar que ontem, dia 14, foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que o percentual de doadores em um país, para ser considerado ideal, tem que estar entre 3,5% e 5% da população. No Brasil, esse número não chega nem a 2%, sofrendo quedas durante o inverno e nas férias. Cerca de 70% dos doadores são homens, e cerca de 50% está entre os 18 e 29 anos. Isso no nosso país. Sérgio Fonazari disse: doar sangue é ver sua vida correr em outras veias. Por isso, quero parabenizar a todos que doam ou que já doaram seu sangue. Tenho certeza que conseguiram trazer esperança àqueles que antes já haviam perdido. Obrigada pela atenção.
Agradecemos a presença do vereador Marcos da Rosa, vice-presidente da Câmara Municipal de Blumenau. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador mirim Frank Eck Fritzenreiter Júnior, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Glória Cristina Costa, da Escola João Joaquim Fronza, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento os integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, alunos da Escola Básica Municipal, professor João Joaquim Fronza, que aqui hoje nos prestigiam, aos que nos acompanham pela TV Legislativa, uma boa tarde. Senhores, hoje vou tratar de um assunto de muito interesse da Escola Básica Municipal, professor João Joaquim Fronza. Em novembro de 2013, a Prefeitura deu início à obra de construção da cobertura da nossa quadra de esportes, com a promessa de entrega para o início do ano letivo de 2014. Mas a obra ficou parada durante um longo período. Não se sabia quando retomariam a construção, mas nos disseram que entregariam em março. Fomos atrás dos meios de comunicação, pedindo respostas da Prefeitura ou da empresa responsável, e o prazo foi prolongado para junho. Em julho, novamente, fomos obrigados a entrar em contato com os meios de comunicação. Informamos que houve mudança na obra, foi colocado parte das colunas, mas, novamente, a obra se encontrava parada em torno de uns 60 dias. E o prazo que a Secretaria de Educação nos deu já havia vencido. Pedimos um posicionamento da Secretaria de Educação ou da empresa responsável pela obra, tendo em vista que desde o primeiro prazo já havia se passado uns 6 meses. E neste mesmo mês foi reincidido o contrato com a empresa responsável pela obra. E em setembro, devido à paralisação da obra da cobertura da quadra, os alunos da Escola Básica Municipal, professor João Joaquim Fronza, organizaram um manifesto para pedir a conclusão da obra. Nós contamos com o apoio da cobertura de vários meios de comunicação. Em outubro de 2014, foi feita uma nova licitação e retomaram a obra em novembro, com um prazo de 3 meses. E depois de toda essa novela, em abril de 2015, a empresa finalizou a obra. Mas, ainda assim, os alunos não podem utilizar a quadra, pois é necessário aumentar o piso e fazer a drenagem. E em maio, foi feita essa nova licitação, e as obras vão começar hoje, e tem o prazo de 1 mês. Esperamos que, desta vez, a Secretaria de Educação cumpra o seu prazo, pois os alunos já esperaram muito. E também gostaria de lembrar que não são apenas os alunos da Escola Básica Municipal, professor João Joaquim Fronza, mas também a parte concedido à vereadora mirim Ana Paula. Ana Paula. Som. Gostaria de lhe parabenizar pelo discurso, pois a gente teve a oportunidade de ver a quadra e realmente é um espaço que a escola precisa para praticar os esportes, então gostaria de deixar meus parabéns para ti. Obrigado. E também gostaria de lembrar que não são apenas os alunos da Escola João Joaquim Fronza, mas também da Escola Felipe Schmidt e da Pedro I. E caso o prazo não se cumpra, os alunos já têm organizado um novo manifesto, mas esperamos que não seja preciso isso acontecer e que cumpram o prazo. Já estamos cansados de esperar. Uma obra que levaria 3 meses já levou mais de 1 ano e 9 meses. E mesmo depois da obra concluída, ainda não podemos utilizar a quadra. Isso tudo foi uma grande falta de respeito e falta de compromisso por parte dos responsáveis pela obra. O engraçado dessa situação toda é que nós, a parte concedida ao vereador mirim. Também gostaria de agradecer a presidente por esse belo discurso, que é realmente um grave problema que nós, vereadores mirins, como a Ana Paula falou, fomos lá constatar. E não é algo muito difícil de resolver, além de uma limpeza e a elevação da quadra. E eu penso que isso vai ajudar muito a todos vocês, que eu acho que vocês podem concordar comigo, porque vai poder auxiliar nos esportes, vocês podem brincar mais no recreio. E eu gostaria também que os vereadores tivessem uma atenção maior para esse problema,
que eu acho que está realmente incomodando esses alunos. Obrigado. Obrigado, vereador Mirim. O engraçado dessa situação toda é que nós, alunos, temos que ter responsabilidade com nossas tarefas, trabalhos e etc. E o poder público, que também deveria ter essa responsabilidade, está deixando a desejar, e muito. A única coisa que podemos fazer é esperar, mas caso não se respeite o prazo, não esperaremos de braços cruzados. Aqui fica o meu recado e o repúdio dos alunos, professores e funcionários pelo atraso da obra. Obrigado pela atenção. Devolvo a palavra à presidenta Glória Cristina Costa, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Mirim Luana Padilha, da Escola Básica Municipal, professora Oscar Umberral, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a excelentíssima vereadora Mirim Glória Cristina Costa, presidente da mesa diretora, aos demais integrantes da mesa, aos colegas vereadores mirins, aos estudantes, professores, coordenadores e diretor da João Joaquim Fronze e aos que nos acompanham pelos demais meios de comunicação, a todos uma boa tarde. Vivemos hoje sob o fio de uma navalha em relação às questões ambientais. Nosso planeta dá sinais claros de que não suporta mais o ritmo de consumo que imprimimos nos dias atuais. Parte desse problema se deve à industrialização das empresas, que poluem o meio ambiente de várias maneiras. Há vários exemplos que podemos citar, como a inexistência de sistemas de tratamento adequado dos poluentes, a inexistência de circuitos de eliminação adequados dos resíduos perigosos, localização das unidades em solos agrícolas, causando a sua contaminação, localização das unidades em zonas ecologicamente sensíveis, perturbando e prejudicando a fauna e a flora. Realização de descargas de poluentes em águas subterrâneas ou superficiais, com riscos de contaminação das águas de consumo. Por conta disso, algumas empresas aderiram à sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade empresarial é um conjunto de ações que uma empresa toma visando o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade. Logo, para que uma empresa seja considerada sustentável, ambientalmente e socialmente, ela deve adotar atitudes éticas e práticas que visem seu crescimento econômico sem agredir o meio ambiente e também colaborar para o desenvolvimento da sociedade. Além de respeitar o meio ambiente, a sustentabilidade empresarial tem a capacidade de mudar de forma positiva a imagem de uma empresa junto aos consumidores. Com o aumento dos problemas ambientais gerados pelo crescimento desordenado nas últimas décadas, os consumidores ficaram cada vez mais conscientes da importância da defesa do meio ambiente. Cada vez mais, os consumidores vão buscar produtos e serviços de empresas sustentáveis. As práticas sustentáveis são simples, porém, refletem positivamente ao meio ambiente. Podemos citar alguns exemplos, como o uso de sistemas de tratamento e reaproveitamento da água, uso racional da água e da energia elétrica, reciclagem do lixo sólido, reutilização de sobras de matéria-prima, uso de matérias recicláveis para a confecção de embalagem dos produtos, uso de filtros que retêm os poluentes emitidos em determinadas fases da produção industrial, não descartar resíduos químicos em rios, córregos ou lagos, não poluir o solo com produtos químicos ou qualquer outro material poluente. Algumas grandes empresas abraçaram a ideia de sustentabilidade, como a Philips. Para ganhar o mercado, a subsidiária brasileira aposta em equipamentos que consomem menos energia. Natura. Pioneira em sustentabilidade no Brasil, a empresa possui um dos programas de neutralização de carbono mais eficazes. Raco, fabricante de etiquetas sediadas em nossa região. Uma das ações é substituir o erdume branco por outro material que consome menos água e também o processo de separação e reciclagem do lixo da empresa. Essas são só algumas de várias empresas que já estão engajadas nas práticas sustentáveis. Acredito que isso é algo que deve ser divulgado para que seja uma realidade em todo o mundo. Os consumidores devem se unir e promover uma grande onda de esclarecimentos e cobranças conscientes. Devem fazer com que os empresários entendam que chegou o fim do lucro pelo lucro e que agora pensar com responsabilidade e cuidar do mundo em que nos cerca é crucial para a nossa sobrevivência. Muito obrigada a todos pela atenção e uma boa tarde. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Paula Freitas, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima vereadora mirim,
Glória Cristina, presidente da mesa diretora, cumprimentando os meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, aos vereadores mirins aqui presentes, ao assistente do vereador Adriano Pereira. Gostaria de agradecer aos gestores e alunos da Escola João Joaquim Fronza, que nos abriu este espaço, a estes que nos dão a honra de suas presenças, aos internautas que nos acompanham pela internet e aos que nos assistem pela TVL. A todos, uma boa tarde. Maio Amarelo. Hoje gostaria de voltar a um tema que, como toda atrocidade, não pode ser ignorada. Sei que o tema posto em pauta não é novidade para nós, pois muitas vezes presenciamos tais acontecimentos sem podermos fazer nada. Não por escolha própria, por estar fora do nosso alcance, e estar aqui divulgando a minha opinião sobre isso, tentando repassar um pouco de conscientização a vocês. É o meu alcance. Jovem de 19 anos morre na madrugada da última quinta-feira, 4/6/2015, em um grave acidente de carro na rua São Paulo, próximo ao centro. Diego Taiguara faleceu no local. Ele era passageiro de um Peugeot vermelho 307, dirigido por Guilherme Volpe, que foi levado ao hospital Santa Isabel em estado grave. O carro, que colidiu com um poste, próximo ao posto Haas, ficou destruído. Eu poderia destacar vários acidentes que acontecem diariamente em nossa cidade, região, estado e por aí vai, que acabam levando mais vidas, como no caso desse jovem. Caso de imprudência, caso de desrespeito com as leis que servem justamente para que coisas assim não aconteçam. Caso de irresponsabilidade. Consequência da ingestão irresponsável de álcool, que resultou na perca de uma vida. E seria impossível passar em branco o buraco que deve estar dentro do coração de cada amigo e de cada familiar. Portanto, venho relatar a esperança que tenho de que daqui ao menos uma lição tenha sido tirada e deixar claro que esse é o exemplo de inúmeros casos que diariamente acontecem, seja por falta de atenção ou até mesmo no ato de dirigir com a cabeça quente. Será que não está na hora de pararmos para pensar e tomarmos a iniciativa de mudar? A vida é algo precioso demais para que seja levado em direção errada. Obrigada. Com a palavra, o vereador mirim Frank Erg Fitzenreiter Jr., da Escola de Educação Básica João Wisman, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de ter meus cumprimentos a todos aqui presentes, à mesa diretora, a demais alunos da Escola João Joaquim Fronza e a todos que nos assistem pela TV Legislativa. A todos, uma boa tarde. Gostaria de começar introduzindo uma entrevista no site G1, no dia 8/6/2015. Abre aspas. Eu vejo a parada como um protesto, não como uma festa, diz a atriz Viviane Bellodini. Usei as marcas de Jesus, que foi humilhado, agredido e morto, justamente o que tem acontecido com muita gente no meio do GLS. Mas com isso ninguém se choca, fecha aspas. E agora outra notícia do site Terra Notícias, no mesmo dia. Abre aspas. Depois da polêmica crucificação, um dos carros da parada gay de São Paulo, o líder do PSD da Câmara, Rogério Rossi, do Distrito Federal, apresentou o projeto de lei nesta segunda-feira, dia 8, para transformar em crime hediondo a prática de ultraje a culto. Na justificativa, o texto do deputado chamado de cristofobia, as manifestações de grupos LGBT que utilizaram os símbolos religiosos, fecha aspas. Eu vejo dois lados de uma velha batalha na Câmara dos Deputados entre a bancada religiosa e os que militam pelos direitos da população LGBT. Eu quero dar minha opinião sobre o assunto, uma opinião baseada em perguntas para vocês refletirem e chegarem às suas próprias conclusões. Cristofobia. O que seria exatamente cristofobia? Basicamente é tornar a blasfêmia um crime hediondo com pena de até 8 anos contra uma religião específica, num estado que se diz laico. Reparem que é cristofobia, não religiãofobia ou bandofobia. O que seria uma religião, se não uma ideologia adotada por um grupo específico de pessoas? Estão querendo criminalizar e liderar a liberdade de expressão por uma religião, uma ideologia. Digo e repito, defenderia até o último dia de minha vida. Respeito as pessoas e as suas ideologias, mas ideias são livres para serem criticadas. Se não fossem, retirem logo a liberdade de expressão da Constituição. Instituam uma ditadura, ou devo dizer, uma teocracia. Serei eu obrigado a baixar a cabeça para a ideologia, religião? Ou vocês não aprenderam nada com o ataque terrorista em setembro em Nova York, o ataque terrorista em 7 de julho em Londres, o ataque terrorista de 7 de janeiro em Paris?
Vamos mais longe. Não aprenderam nada com a Idade das Trevas? Essas pessoas que morreram nesses ataques, nessas teocracias que morrem e ainda morrerão, foram mortas por uma ideologia, uma religião, porque ela se sentiu desrespeitada. Vivemos um secularismo, onde todos têm o direito de adotar uma religião específica, onde esses mesmos têm o direito de criticá-la. É isso. Obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Fernanda Samara Dias Vaz, da Escola Básica Municipal Alberto Stein, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima vereadora mirim Glória Cristina Costa, os integrantes da mesa diretora, os mirins, a plateia, os internautas e os telespectadores, especialmente a Escola João Joaquim Fronza, que disponibilizou esse espaço para nós, mirins. A todos, uma boa tarde. Na última terça-feira, dia 9 de junho, nós, os mirins, fomos expandir nossos conhecimentos, passando o dia em Florianópolis, a fim de conhecer os poderes executivo e legislativo e o Tribunal de Contas do Estado. Agradeço a disponibilização do conhecimento para nós. Conhecimento. Esse é o rumo que eu quero dar à minha fala hoje. Estamos conectados a todo tipo de conhecimento e informações que possamos querer. E, mesmo assim, somos considerados a geração mais idiota dos últimos tempos, a geração Z. Albert Einstein previu que o mundo teria uma geração de idiotas? Provavelmente sim. As pessoas nascidas entre a década de 90 e 2010 são intituladas na sociologia como geração Z. A geração Z está ligada de forma contínua à tecnologia de informação, habituada a compartilhar, pesquisar e se comunicar das mais diversas formas. Cada vez mais informações, cada vez mais conhecimento. Seríamos, então, uma geração de gênios, mas, de certa forma, está abaixo disso. Sobrevivemos num mundo onde tudo está conectado e poucos sabem ao menos escrever o seu idioma. Onde as pessoas não conhecem grandes pensadores como Einstein e Aristóteles, e nem personagens históricos como Anita Garibaldi. Por quê? Porque não querem conhecer, porque é mais fácil não conhecer. Preferem a máquina à vida. Um pequeno círculo de amigos, sentado numa mesa qualquer, estará mais silencioso do que imaginado. Uns estarão digitando, uns compartilhando, alguns curtindo. Raramente conversando sobre algo que viram nas telas dos seus smartphones. Einstein uma vez disse: "Eu temo o dia em que a tecnologia ultrapasse a nossa interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas." E estamos nos tornando esses idiotas, simplesmente por não saber o nome dos nossos vizinhos, porque os fones são mais interessantes. Nos isolamos em nossas pequenas ilhas. E quero ressaltar a velha frase: nós somos o futuro. Mas, além do futuro, nós somos o agora. Vamos deixar a nossa marca. Não só por estarmos aqui, mas como pessoas revolucionárias. Não se conforme com algo porque é o mais fácil a se fazer. Busque com todas as suas forças o conhecimento e a verdade. O escritor Carlos Eduardo, uma vez em seus romances, nos trouxe a seguinte observação: o ser humano e a sua infinita capacidade de criar, de descobrir, de ir atrás do conhecimento. A filosofia não se esconde, ela quer abalar edifícios, abalar os mais sólidos, questionar as respostas mais conhecidas, derrubar os altares, abalar as estruturas. E com isso, nós seremos o mais. Futuros presidentes conscientes, Vitor. Médicos extraordinários, William. Advogados exemplares, Ricardo. Com isso, agradeço a todos. Muito obrigada. Encerrado os inscritos do dia e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.
convocando os vereadores mirins e convidando a todos os presentes para a próxima reunião a realizar-se no dia 29 de junho de 2015, às 9 horas, na Casa Legislativa. A todos, uma boa tarde.